O som das risadas infantis ecoava pelo parque, mas Lucas permanecia parado, com os olhos fixos em um único ponto. O banco de madeira perto da árvore, onde seu filho de apenas 5 anos brincava com os carrinhos de brinquedo. Lucas, 38 anos, alto, pele clara, cabelos castanhos escuros bem curtos, barba sempre feita, vestia uma camisa social azul clara e calça de alfaiataria. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia da cidade, era conhecido por sua postura séria, reservada e por nunca sorrir. Desde que perdeu a esposa em um acidente há 2 anos, Lucas se tornou um homem frio. Vivia para o trabalho. E, quando estava com o filho, tentava sem muito sucesso ser presente. Mas a verdade é que não sabia mais como demonstrar carinho. E aquilo estava começando a machucá-lo. Naquela tarde de domingo, enquanto o pequeno Henrique, um garotinho de cabelos castanhos claros, pele clara e olhos castanho claros, brincava distraído, Lucas percebeu algo diferente. Henrique estava calado demais, mais quieto que o normal. Foi quando uma senhora, que passeava com o neto, se aproximou. Seu filho é lindo, mas parece tão sozinho, comentou, com um sorriso gentil. Lucas apenas agradeceu, sem saber como responder. Por dentro, o comentário o atingiu como uma flecha. Sozinho. Era exatamente assim que Henrique parecia. E, pior, era exatamente assim que Lucas também se sentia. Naquela noite, sentado em sua sala espaçosa com vista panorâmica para a cidade, Lucas tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para a agência de recursos humanos que sempre o atendia. Preciso de alguém. Uma acompanhante infantil. Alguém que possa passar algumas horas por dia com meu filho. Alguém que saiba lidar com crianças. Do outro lado da linha, a gerente hesitou. Claro, Sr. Lucas, mas, com seu histórico de exigência, vai ser difícil achar alguém que aceite a vaga. Lucas suspirou. Deu um jeito. Desligou o telefone e encarou a cidade iluminada. Por dentro, sabia que o que procurava não era só uma funcionária. Ele queria, de alguma forma, devolver a vida ao olhar do filho. O que Lucas não imaginava era que aquela ligação estava prestes a mudar a vida dos dois. Porque, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Marina, com o coração cansado de tanto recomeçar, seria a escolhida. Marina, 29 anos, pele morena clara, cabelos castanhos levemente ondulados e longos, olhos castanhos escuros, estava sentada em uma cadeira desconfortável da agência de empregos, quando ouviu seu nome ser chamado. Ela fechou a revista velha que fingia ler, respirou fundo e se levantou. Sua vida não tinha sido fácil. Perdeu os pais cedo, criou a irmã mais nova praticamente sozinha e, nos últimos anos, havia aceitado todo tipo de trabalho para sobreviver. Babá, cuidadora, atendente de loja, garçonete. Nada a assustava, exceto, talvez, ficar parada. Ela precisava trabalhar. Quando entrou na sala, a gerente da agência foi direta. Marina recebia uma proposta inusitada, uma vaga de acompanhante infantil. Marina franziu a testa. Tipo, babá? Não exatamente. É mais que isso. O contratante é complicado, exigente e muito reservado. Marina arqueou as sobrancelhas. Nome? A gerente hesitou. Lucas Menezes. Marina congelou. O Lucas Menezes? O dono da LM Tech? A gerente confirmou com a cabeça. Exatamente ele. E o trabalho é para cuidar do filho dele, Henrique. Você estaria com a criança algumas horas por dia. Mas já vou te avisando. Ele é conhecido por dispensar qualquer funcionária que crie intimidade demais. Marina respirou fundo. Aquilo era um desafio. Mas ela precisava da vaga. Eu topo. 2 dias depois, Marina estava na porta do condomínio de luxo. Ao passar pela portaria,
Sentiu o coração acelerar. O prédio era todo de vidro espelhado, com jardins impecáveis e um saguão que parecia ter saído de uma revista. Subiu no elevador com as mãos suadas. Quando a porta do apartamento de cobertura se abriu, foi recebida pela governanta, uma senhora simpática chamada Dona Sônia. Boa tarde, senhorita Marina. Por aqui, por favor. O apartamento era amplo, com janelas enormes e uma decoração minimalista, quase fria. Sentado em uma poltrona de couro, com o laptop no colo, estava Lucas. Ele levantou os olhos e a encarou. Ela o encarou de volta. A tensão entre os dois foi imediata. Boa tarde, senhor Menezes, disse Marina com um sorriso discreto. Ele apenas assentiu. Vou ser direto, disse fechando o laptop. Não gosto de gente intrometida. Não quero conversas desnecessárias. Você vem, faz seu trabalho, cuida do meu filho e vai embora. Nada de criar laços. Marina respirou fundo. Por dentro, sentiu o orgulho gritar, mas, com a calma que só a vida difícil ensina, apenas respondeu. Sem problemas. Lucas a encarou, como se não acreditasse que alguém pudesse responder com tanta firmeza. Ele ainda não sabia, mas acabava de contratar. A pessoa que ia virar de cabeça para baixo tudo o que ele acreditava. O relógio marcava 16h30 quando Marina entrou pela segunda vez no apartamento de Lucas. Na sala. O silêncio era quase sufocante. Nenhuma música, nenhuma TV ligada. Apenas o som do teclado de Lucas ao fundo, trancado no escritório. Henrique, o pequeno de 5 anos, estava sentado no tapete da sala, com um tablet nas mãos, os olhos fixos na tela. Mas o olhar, vazio. Marina se aproximou com cuidado, ajoelhou-se ao lado dele. Oi, campeão. Posso brincar com você? Henrique apenas desviou o olhar, sem dizer uma palavra. Ela insistiu, com um sorriso leve. Sabe, eu sou ótima em montar castelos de almofadas. Quer tentar? Nada. O menino simplesmente virou o rosto para o outro lado. Dona Sônia, que observava de longe, balançou a cabeça com tristeza. Ele tá assim desde que a mãe dele morreu, sussurrou. Marina respirou fundo. Aquilo só fazia crescer ainda mais a vontade de ajudá-lo. Durante os dias seguintes, Marina se dedicou com todas as forças. Inventou jogos, criou histórias, levou livros coloridos, fez fantoches com meias velhas e, a cada dia, via pequenas mudanças. Henrique começou a olhar mais nos olhos dela. Depois, a balbuciar algumas palavras. E, numa tarde de sexta-feira, quando ela chegou com um brinquedo de montar, ele riu. Sim, riu de verdade. Um riso curto, tímido, mas que fez Marina quase chorar de emoção. Lucas, que assistia de longe, atrás da porta entreaberta, ficou paralisado. O som da risada do filho ecoou pela sala como um alarme disparando no peito dele. Era a primeira vez, desde o acidente, que Henrique sorria. Lucas fechou os olhos e encostou a cabeça na parede. Por alguns segundos, não conseguiu respirar direito. Naquela noite, enquanto Marina arrumava os brinquedos, Lucas finalmente a chamou para conversar. Obrigado, disse ele, com a voz baixa e olhar fixo no chão. Ela o olhou, surpresa. Pelo quê? Por fazer meu filho sorrir. Marina sorriu de leve. Eu não fiz nada de especial. Só tentei olhar para ele como criança e não como um problema. Lucas levantou os olhos. Pela primeira vez, encarou Marina de verdade. E naquele instante, um sentimento estranho começou a nascer. Algo que ele não sentia há muito tempo. Algo que assustava mais do que ele queria admitir. Os dias seguintes foram como um sopro de ar fresco naquela casa antes tão silenciosa. Henrique estava mais falante.
Já acordava perguntando pela tia Marina. E aos poucos, a sala antes fria foi ganhando vida com brinquedos espalhados e risadas inesperadas. Marina, mesmo tentando manter a postura profissional, sentia-se cada vez mais envolvida. Não só com o menino, mas com Lucas. Por mais que ele tentasse manter a frieza, havia momentos em que o olhar dele suavizava. Pequenos gestos de cuidado surgiam. Um café deixado na mesa. Uma porta aberta para ela passar. E, num fim de tarde qualquer, o inevitável aconteceu. Lucas, cansado de uma reunião estressante, parou na porta da sala onde Marina e Henrique brincavam. Ficou ali, apenas observando. Viu o sorriso dela. A forma como ela se ajoelhava no chão, mesmo cansada, só para fazer o menino rir. E, naquele instante, uma vontade quase incontrolável surgiu. A de se aproximar. Mas, antes que desse o primeiro passo, ouviu a voz de uma visita inesperada. Letícia, irmã da falecida esposa de Lucas, apareceu na porta do apartamento sem aviso. Alta, loira, 35 anos, sempre impecável, com roupas de grife e um perfume forte demais. Lucas, faz tempo que não te vejo, disse ela, entrando como se fosse dona do lugar. Marina, ao ver a mulher, rapidamente se afastou de Henrique, retomando a postura profissional. Lucas, por sua vez, manteve a educação forçada. Letícia, o que faz aqui? Vim visitar o meu sobrinho, claro, respondeu ela, com um sorriso forçado, mas os olhos analisando Marina de cima a baixo. A tensão no ar era palpável. Durante a visita, Letícia fez questão de alfinetar Marina o tempo todo. Nossa, você contratou uma babá? Ou uma... Bem, deixa pra lá. As pessoas fazem de tudo por um bom salário, né? Marina, por orgulho, engoliu as provocações. Mas quando Letícia insinuou, em voz alta, que Marina estava se aproveitando da fragilidade de Lucas para se aproximar demais, Lucas, em vez de defendê-la, ficou em silêncio. Pior, quando Marina, já com lágrimas contidas, pediu licença para ir embora mais cedo, Lucas apenas assentiu. Naquela noite, ela chorou. Chorou de raiva, de vergonha, decepção. Depois de tudo, é assim que ele me vê? Como alguém interesseira? Como uma oportunista qualquer? Na manhã seguinte, Marina deixou um bilhete simples na portaria. Obrigada pela oportunidade, mas preciso me desligar da função. Cuide bem de Henrique. E, sem olhar para trás, foi embora. Lucas, ao ler o bilhete, sentiu o estômago revirar. A sala parecia vazia de novo. Henrique, mais calado que nunca. E, pela primeira vez em muito tempo, Lucas entendeu o que era sentir medo de perder alguém. Lucas passou a manhã inteira encarando o bilhete nas mãos. As palavras de Marina ecoavam na cabeça dele como um martelo. Obrigada pela oportunidade, mas preciso me desligar da função. Cuide bem de Henrique. Cada frase era um soco. Henrique, ao acordar e não encontrar Marina, ficou inquieto. Perguntou por ela várias vezes. E quando percebeu que ela realmente não viria, se trancou no quarto e voltou ao silêncio que tanto assustava Lucas. Foi o estopim. Sem pensar duas vezes, Lucas pegou o telefone. Ligou para a agência. Para Dona Sônia. Tentou qualquer contato. Mas ninguém sabia onde Marina estava. Até que, no final da tarde, lembrou-se de um detalhe. Durante uma das conversas rápidas, Marina havia comentado que gostava de caminhar no parque aos sábados, para espairecer. Sem perder tempo, Lucas saiu de casa. O motorista perguntou se queria companhia, mas ele recusou. Daquele dia, ele mesmo dirigiria. Ao chegar no parque, percorreu os caminhos com o olhar desesperado. E, quando já estava prestes a desistir, a viu, sentada num banco, de cabeça baixa, com os olhos fixos nas próprias mãos. Marina.
O coração dele disparou. Ele caminhou até ela. Parou na frente do banco. Ela levantou o olhar, surpresa. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, com a voz embargada. Lucas respirou fundo. "Procurando você." Ela suspirou, desviando o olhar. "Não precisa. Eu já entendi o recado. Eu não sirvo para esse mundo de vocês. E, sinceramente, não tô disposta a ser humilhada de novo." Ele se aproximou mais. "Marina, me desculpa." Ela o encarou, surpresa. "Desculpa, por não ter te defendido, por ter deixado você ir embora, e por ter sido um covarde." Ela engoliu em seco. "Lucas, eu não quero ser só mais um problema na sua vida." Ele balançou a cabeça. "Você nunca foi um problema. Na verdade, desde que entrou naquela porta, foi a primeira vez em muito tempo que nossa casa teve vida de novo." Silêncio. Ele respirou fundo. "Henrique sente sua falta. E a verdade é que eu também sinto." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Lucas, eu..." Ele deu um passo à frente, segurou o rosto dela entre as mãos. "Não me perdoaria se deixasse você ir, sem ao menos tentar, sem ao menos te dizer que eu quero você na minha vida." Antes que ela respondesse, ele a beijou. Um beijo carregado de tudo que ele guardou por meses, de todas as palavras não ditas, de todos os silêncios acumulados. Ela retribuiu. Porque, no fundo, também tinha esperado por aquilo. Dias depois, Marina voltou àquela casa, mas, dessa vez, como parte da família. Henrique correu para os braços dela como se fosse a pessoa mais importante do mundo. E, ao olhar para Lucas, ela soube. Estava exatamente onde deveria estar. Se essa história te emocionou, comenta. O amor sempre encontra um jeito e se inscreve no canal. Aqui, cada história é escrita para tocar o seu coração.